sempre igual ao meu Jesus, Ele nunca vai falhar. Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo, Jesus é o amigo, Jesus é o amigo melhor. Que bom podermos começar uma semana lembrando dessa verdade que afeta diretamente a nossa vida. Deus não está longe, mas Deus está perto, que se aproxima, que nos procura, e não apenas quer estar perto, mas é nosso amigo. E o salmo que nós estamos lendo hoje de manhã, para ouvir a voz de Deus juntos, fala sobre isso. Deus que se revela, que se mostra, que aparece, que se manifesta. Então, convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias no Salmo 19. E inicialmente vamos ler os versículos de 1 a 6. Fazer a leitura alternada, por favor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras atravessam o fim do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade dos céus, e até a outra faz o seu recurso, e nada lhe foge ao seu calor. Bendito seja esse Deus que se revela a nós, a partir de tudo que Ele fez, tudo que Ele criou. E nós podemos conhecê-lo a partir da sua criação. Vamos falar com esse Deus que fala conosco. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Cícero. Você pode, por favor, Cícero, nos conduzir numa palavra de oração. Senhor, o microfone vai chegar a você. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor veio até nós. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós. Deus, em primeiro lugar, o Senhor se revelou a nós pela natureza que o Senhor criou, pelos céus, pelo sol, pelo ar, pela água, ó Deus, pelo solo, pelo ar que respiramos, ó Deus. Pai, o Senhor se revelou a nós quando preparou todas essas coisas para que nós pudéssemos ter vida. E, ó Deus, nós louvamos também, ó Pai, porque o Senhor se revelou a nós de uma maneira plena através de Jesus Cristo. Tudo para que nós pudéssemos ter vida, tudo para que nós pudéssemos andar na Tua presença, tudo para que nós pudéssemos viver como filhos, herdeiros, amigos do Senhor. Pai, por isso nós louvamos e te agradecemos nesta noite, nesta manhã, ó Pai, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor nos acompanha, porque o Senhor está no nosso coração
cuidando, mostrando o caminho, mostrando nossos erros, aceitando o nosso louvor, ó Pai, através do Teu Espírito que habita em nós. Enfim, Pai, nesta manhã, nós Te agradecemos, ó Pai Santo, porque, enfim, como as crianças cantaram, Jesus é o nosso melhor amigo, é o nosso companheiro, é o nosso Salvador, é o nosso irmão. Agradecemos por isso e sempre fazemos através dele mesmo, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus cantando juntos o hino Sonda-me, ó Senhor. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor juntos. Mesmo em pé, nós voltamos a abrir no Salmo 19 para continuar a leitura, agora do versículo 7 ao 14. Novamente vamos fazer uma leitura alternada. Agora nós temos aqui nesse Salmo a revelação de Deus naquilo que Ele fez registrar do que disse na sua lei, mas também a revelação de Deus a cada pessoa. Então vamos ler dos versículos 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro decorado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
ter a palavra de Deus e o privilégio que Ele nos concede de lê-la juntos. Por favor, se assente. Aquilo que Deus nos diz é perfeito, e o que Ele nos diz é válido para cada um de nós, para nossa admoestação, para nossa absolvição dos nossos pecados, para nos guardar da soberba, para nos levar na presença de Deus e colocar em nossos lábios e em nosso coração palavras de adoração e de louvor. Deus não apenas vem a nós, mas nos dá o privilégio de ir a Ele. E esse encontro é transformador. E a oração é uma das maneiras que Deus tem de promover esse encontro. Convido então você a buscar a Deus, a falar com Deus, à luz do que estamos lendo. Depois de um tempo de oração pessoal e silenciosa, nós vamos orar a Deus. E eu vou pedir para nos conduzir à presença do Senhor numa palavra de oração a nossa irmã Cíntia. Por favor, Cíntia. E depois o grupo ID vai cantar depois da oração da Cíntia. Vamos orar então? Querido Deus, como é bom saber que o Senhor é minha rocha, a minha salvação. Nós não sabemos como expressar os nossos sentimentos verdadeiros por Ti, Senhor, porque é tanto amor, é tanta alegria que o Senhor nos dá, Senhor. Louvado seja o Teu nome e bendito seja em toda a terra. Obrigado por este momento, Senhor. Um momento de adoração, de louvor e de podermos estar aqui na Tua casa, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que aqui estão e aqueles que não estão, que não puderam estar. Que o Senhor esteja com cada um, aonde quer que estejam, Senhor, e que eles possam sentir vontade de estar aqui na Tua casa, para Te adorar e para Te louvar, Senhor. Nós Te damos graças por mais um domingo. Te damos graças porque o Senhor é o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai. Em nome de Jesus Te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Vamos louvar com o grupo ID novamente. Vou sentar aqui à frente, já. Vou pedir a sua palavra. Acho que as crianças vão ficar longe. Acho que não, por causa do grupo ID. Eles cantam de novo depois, né?
Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 2, para nossa edificação. Neemias, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Nos diz assim a palavra de Deus: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Até aqui. Vamos orar, meus queridos irmãos. Ó Deus, nesse momento pedimos a direção do Teu Espírito Santo, a iluminação dele, para que nós possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, e vivê-la, praticar aquilo que ela nos traz, porque nós sabemos, Pai amado, que cada princípio, cada propósito é santo, é reto, é justo, ela é perfeita e restaura a nossa alma. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, purifica as nossas mãos, para que nós possamos ter uma comunhão íntima contigo na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amados irmãos e irmãs, como Deus havia dito através dos seus profetas, o Império Medo-Persa, o seu exército e o rei Artaxerxes invadiram também Judá e destruíram as cidades, incluindo Jerusalém. Por causa da desobediência do povo, do afastamento de Deus, por sua própria culpa, atraíram sobre si maldição. Mas como Deus também havia prometido através dos seus santos profetas, a restauração viria.
viria progressivamente até que tudo se consumasse. Essa foi a palavra que o seu santíssimo profeta Jesus e Filho amado usou na cruz. Está consumado. Esse servo de Deus, Neemias, qual nós vemos o testemunho na palavra de Deus, foi usado com um propósito, por um plano precioso de Deus. Foi usado por Ele para restaurar. Foi usado por Deus para trazer de volta o que foi destruído e consumido pelo fogo. Foi usado por Deus. E eu creio que esse deve ser o anseio de todos nós. Saber quais são os propósitos de Deus para nós. Para que também nós possamos ser usados por Ele. Esse é o nosso chamado. Todos nós somos chamados por Deus com um propósito: reedificar, trazer vida novamente, mostrar que Deus está presente ainda. E esse texto que nós lemos nos dá ferramentas e princípios para que nós possamos caminhar por eles e cumprir assim o propósito de Deus para as nossas vidas. É importante nós nos lembrarmos que era um costume dos imperadores do passado recolher dentre os seus novos escravos os homens mais capacitados e inteligentes para servirem no palácio onde ele estava. Certamente Neemias era um desses homens, muito inteligente e responsável. Recebeu do rei Artaxerxes a missão e o ofício de ser o copeiro, aquele que, além de experimentar o vinho e a comida do rei, certificando de que não havia veneno ali, ele deveria também fiscalizar para o seu próprio bem de onde veio aquela comida e aquele vinho. Mais do que apenas provar o vinho antes do rei e a comida, ele era um grande administrador, desde a plantação até a mesa. Ele cuidava de tudo. Ele conhecia cada mão que pegava em cada panela. Ele conhecia cada mão que pegava em cada taça. E pessoalmente se certificava de que tudo estava bem administrado e fielmente puro. Neemias era um homem inteligente, era um homem capacitado, estava no palácio do rei, confortavelmente, e poderia ter ficado ali se ele quisesse. Mas não foi isso que ele fez. E, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui para nós nesse texto, que se nós queremos realmente fazer algo diferente, se nós queremos viver o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas, que é o de reedificar o lugar onde Deus quer habitar, naqueles tempos, Jerusalém, nos nossos dias de hoje, corações. Se nós queremos restaurar vidas e transformar lugares assolados na morada de Deus, pessoas assoladas em moradas de Deus, então nós precisamos ter, em primeiro lugar, compaixão. Compaixão. Quando ele chega triste diante do rei, ele está colocando em risco a sua própria vida. O que aconteceu, Neemias? O vinho estava envenenado e você já está tendo um treco aqui na minha frente. A comida. Por que você está triste? Permitiu uma traição e agora já está arrependido? O que aconteceu? O rei pergunta para Neemias.
Ele responde: como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias sabia, Neemias tinha no coração dele a certeza de que algo poderia ser feito e mudado a realidade de Jerusalém. Será que nós também sabemos disso? Compaixão passa em primeiro lugar, queridos, não por um sentimento. Compaixão é mais do que um sentimento nobre. Compaixão é uma certeza e uma convicção de que realmente algo pode ser feito. Compaixão, ela é, em primeiro lugar, muito mais racional do que emocional. Eu sei, eu vejo, eu percebo que algo pode ser feito e que a minha vida pode ser usada para que algo seja feito. Então eu deixo que o meu coração se envolva com aquilo, de tal forma que se torna impossível para mim continuar confortavelmente instalado no palácio. E eu saio, eu sou compelido a deixar o palácio por compaixão. A compaixão nos tira da zona de conforto. A compaixão nos faz sair da tranquilidade e do comodismo e nos move em direção àquilo que está destruído, que está quebrado, aquilo que é digno de compaixão. Neemias mostrou compaixão e quebrantamento pelo seu povo, mesmo estando em paz naquele palácio. E nós também somos chamados por Deus a perceber aqueles que estão destruídos à nossa volta, os corações que estão derrubados, quebrados. Porém, Deus quer habitar ali. E nós somos desafiados a fazer alguma coisa. De fato, somos desafiados a colocar em prática a compaixão. Porque a compaixão, como um sentimento, apenas deixa de ser compaixão e se torna pena, se torna dó. E nem o nosso Deus e nem a sua Santa Igreja devem ter pena ou dó de ninguém. Mas ela deve realmente se compadecer e mostrar compaixão. Agir. Porque o amor deve ser de fato, de verdade, não apenas de palavras. E o amor, que é a gasolina da compaixão, ele não é um sentimento, é uma escolha prática e diária que nós fazemos. Será que nós, como Neemias, sabemos o nosso propósito? E será que nós, como Neemias, estamos dispostos a abandonar os nossos palácios por amor daqueles que estão destruídos? É um grande desafio para nós. É o grande desafio da Igreja de Cristo na Terra. Em segundo lugar, depois de perceber e de dispor o nosso coração para socorrer, depois da compaixão, nós precisamos orar. Foi o que Neemias fez. Os versículos de 4 a 9, nós temos aqui a narrativa. Depois que o rei disse: o que você me pede agora, Neemias? Ele não foi automaticamente dizendo, mas ele foi orar. Ele foi orar. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar muito mais do que nós oramos. Para que nós possamos entender e compreender qual o caminho Deus abrirá diante de nós, para que nós possamos trilhar e mostrar compaixão. É o próprio Deus quem nos mostra como amar, quem amar.
É o próprio Deus quem nos movimenta, quem nos direciona. Nós precisamos orar para entender, compreender, para experimentar o que ele diz aqui no versículo 8. A boa mão do meu Deus era comigo. Quando falta a oração e nós atropelamos todas as coisas, nós corremos o risco de incorrer na vaidade, de pensar que é por mérito nosso. Corremos o risco de não perceber que, na verdade, é Deus quem age e quem faz. Meus amados, isso não está tão longe de nós como nós pensamos. Observe o nosso contexto evangélico no Brasil. Quantas coisas maravilhosas, grandiosas, e quanta vaidade. Mas a oração nos faz ver quem nós somos, realmente, totalmente dependentes de Deus. Não temos nada em nós para oferecer, se não vier do Senhor. E ainda que seja pequenino como um grãozinho de mostarda, uma atitude de amor e compaixão, Deus faz crescer e se tornar maior das hortaliças, que vai servir de sombra e de ninho, para o cansado e para o órfão. Nós precisamos orar, porque Deus nos mostra a direção quando nós oramos. Quando falta a oração, queridos irmãos e irmãs, falta a presença de Deus. Porque é na oração que nós nos encharcamos da presença dEle. É orando, é em comunhão com Ele, abrindo a Sua palavra e debruçando nela a nossa alma em oração. Aí nós recebemos direcionamento. Quando nós não oramos, ou oramos pouco, ou quando nós desprezamos a importância da oração, nós corremos sérios riscos de nos acomodar, de nos conformar, de transformar aquilo que nós fazemos em vaidade. Mas quando nós oramos, a boa mão do nosso Deus age, trabalha no nosso favor, em favor daqueles que Ele ama. Age e trabalha em favor do seu povo, dos que já sabem disso, que são o seu povo, e daqueles que estão perdidos por aí, que ainda não sabem que são ovelhas do Senhor. Oração. Às vezes, pode surgir no nosso meio, na nossa mente, no nosso coração esse questionamento: por que será que nós evangelizamos tão pouco? Por que será que nós pregamos tão pouco a graça? Por que será que nós somos tão rasos? Meus queridos irmãos, quando nós pensamos nisso, as oportunidades diárias de evangelizar, eu me arrisco a dizer que com certeza é porque nós oramos pouco. Aquele que ora muito, eu tenho certeza que aquele que não perde a oportunidade de orar, também não perde a oportunidade de evangelizar. Porque a oração atrai a presença de Deus e nos aproxima dEle. Ele está pronto para nos ouvir e para agir por amor e compaixão. E por último, queridos irmãos, no versículo 10 nós percebemos que para viver o propósito de Deus e o seu chamado para as nossas vidas, além de compaixão e oração, nós precisamos de perseverança. Porque se levantarão pessoas que irão contra aquilo que Deus está fazendo. Meus queridos irmãos, aqui nessa terra, desde os tempos antigos e até o dia que o céu rasgar e Jesus voltar para nos buscar, existirão pessoas que se oporão ao que Deus está fazendo no mundo. São os inimigos de Deus. São os inimigos da cruz. Nós convivemos e estamos próximos deles todos os dias. Pessoas que, como Sanbalate, Tobias e outros, muito lhes desagrada
que alguém procure o bem dos filhos de Deus. Pessoas assim. Nós convivemos, estamos perto delas, e a forma correta de agirmos quando estamos lidando com isso, com a oposição, é perseverar em amor, meus queridos irmãos, e com muito cuidado. Isso é algo que nós estamos vivendo hoje, que a liderança evangélica brasileira propõe, através das redes sociais e dos seus ensinamentos, quase que uma mentalidade cruzada no meio do povo de Deus. Quase que um Estado islâmico cristão. Nós não devemos odiar os nossos inimigos, queridos irmãos. Nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. Nós não devemos olhar para aquele que se opõe e desejar o mal dele, muito menos semear a contenda e o ódio com relação a eles. Estava conversando com o pastor Fernando, com o pastor Ricardo nessa semana, e lembrando daquele texto de Atos que nós meditamos aqui na semana passada, quando os nossos irmãos oram, não para que os seus inimigos, não para que caia fogo do céu, sobre a cabeça dos seus inimigos, como Tiago e João fizeram um dia. E Jesus disse que eles não sabiam de que espírito eles eram, mas eles oram por coragem. Não pedem o mal dos seus inimigos. Não pedem nem que Deus os livre da perseguição. Eles pedem coragem. E Deus lhes dá a coragem. Nós precisamos ser corajosos para enfrentar, suportar, perseverar em meio à zombaria e à chocarrice. Nós precisamos de coragem para suportar muitas vezes o desprezo e a exclusão, na verdade. Por você ser discípulo de Jesus, talvez te excluam de um círculo social X. Por você ser discípulo de Jesus, talvez você tenha que suportar zombaria no seu trabalho, dos seus colegas de trabalho, durante todo o dia. E a forma certa de nós nos comportarmos, meus queridos irmãos, em meio à perseguição, é não deixar o mundanismo ser uma ferramenta para escaparmos disso, ou seja, vou me comportar então como eles, para ser aceito, porque nós estaremos negociando o Evangelho e não faremos diferença na vida de ninguém. Aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona quando nós estamos falando sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, sobre dar testemunho fiel do Evangelho. Agir como o mundo age para ser aceito pelo mundo significa querer ser inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A Bíblia nos diz claramente. Muito menos se esconder, meus queridos irmãos e irmãs, nos omitir, sermos agentes secretos de Cristo. Nossa, faz 10 anos que eu convivo com você, mas não fazia a mínima ideia que você era discípulo de Jesus. Que tristeza. Que triste isso. Mas, queridos irmãos, perseverar. Perseverar em amor, em santidade. Priorizar agradar a Deus. Amar o inimigo, orar por ele, não significa ter que gostar dele. Porque Jesus sabia que é impossível gostar de um inimigo. Mas é possível amar um inimigo. É possível, ao invés de fazer o mal, pagar o mal com o bem, até mesmo para um inimigo. É possível. Porque o amor é uma escolha e não um sentimento.
Gostar é um sentimento. Eu gosto, eu não gosto. Mas hoje eu gosto de arroz, de feijão e de bife. E amanhã não. Sentimentos são assim. Gostar é hoje eu gosto e amanhã não. O amor não é assim. O amor jamais acaba. Então nós devemos amar os nossos inimigos e perseverar. Sanbalat e Tobias certamente causaram grandes males a Neemias e a todos os seus obreiros. Certamente causaram tristeza. E com certeza Neemias não gostava deles. Com certeza. Mas Neemias jamais procurou o mal deles. Jamais. Perseveraram, sempre alertas. Se você continuar lendo o livro de Neemias, você vai entender um pouco mais sobre isso. Com uma mão, colocavam um tijolo no muro. Com a outra mão, seguravam a espada para proteger a sua cidade e a sua família. Mas eles mesmos não procuraram o mal dos seus inimigos. Meus amados irmãos, que nós possamos entender que Deus tem um propósito e um chamado para as nossas vidas. A igreja não é chamada apenas para ser um clube, para ser um grupo de pessoas. A igreja ela é chamada com um propósito. Com o propósito de restaurar, de edificar corações, de construir cidades, casas para Deus no coração das pessoas. Nós fazemos isso com compaixão, orando muito e perseverando em meio à oposição. E que Deus nos ajude e nos abençoe, porque os tempos são maus, queridos irmãos e irmãs. E mais do que nunca, nós precisamos viver o que os nossos irmãos do passado viveram. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, ajuda-nos a nos compadecermos daquele que sofre. Planta no nosso coração a compaixão, Jesus. Ajuda-nos a olhar para as pessoas como o Senhor olhava. Ninguém se compadecia como Tu, ó querido Jesus, se compadecias. Ajuda-nos a olhar com misericórdia. E ajuda-nos também a orar, Jesus. Inspira o nosso coração. Ajuda-nos a aproveitar melhor o nosso tempo. A abandonar as coisas que Te desagradam. E trocar, Senhor, esses momentos por momentos de oração. Porque sabemos que na oração Tu estás presente. E o nosso coração se encharca de amor quando nós oramos. E ajuda-nos também a perseverar, Senhor. Dá-nos coragem e perseverança, para que nessa caminhada, os inimigos que se levantarem, que eles também encontrem amor, que eles também encontrem misericórdia e compaixão, porque nós sabemos a que espírito pertencemos, o Espírito Santo de Deus, aquele que traz amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. E nós queremos agir assim com os nossos inimigos também, Pai. Ajuda-nos, nós Te pedimos, porque sem a Tua presença, Senhor, nós não conseguiremos viver. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, ó Pai. Amém. O grupo ir de volta a louvar a Deus. Enquanto eles louvam a Deus, nós também podemos adorar a Deus, consagrando nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor.
Ficar todos de pé para a bênção. Receber a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre nós e sobre todo o Israel de Deus, sua igreja, espalhado por este mundo. E isso para a glória do Deus bendito, Deus trino e eterno. Amém. Sente-se, por favor. Essa semana é uma semana muito especial porque nós estamos celebrando os eventos principais que nos unem. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo no calendário cristão são lembradas agora nesses próximos dias. Chamamos também da Semana da Páscoa. Então, em nosso boletim nós temos várias informações sobre isso. Próxima quarta-feira nós teremos um tempo especial aqui na nossa igreja. O mensageiro que Deus está providenciando para nós é o reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai estar conosco. Convidamos você a tirar às 20 horas da quarta-feira, das 20 às 21 horas, nós vamos ter um trabalho especial em referência à Páscoa. Mas também na sexta-feira pela manhã, o coral da nossa igreja tem preparado uma mensagem. Nós também estaremos aqui para participar e convidamos você a estar e a convidar outra pessoa também a se acompanhar para estar aqui. E no domingo pela manhã nós vamos tomar o café da manhã juntos. E também há informação no boletim e hoje mesmo você pode providenciar a sua presença no café da manhã com as nossas irmãs e irmãos do Ministério de Eventos.
E nós, então, convidamos todos a aproveitar esses dias dessa semana para juntos relembrarmos e renovarmos a nossa fé, nesse momento tão especial do nosso calendário. Agora nós temos a oportunidade de continuar a usufruir o privilégio que Deus nos dá nesse dia de juntos conhecermos e crescermos na sua vontade e no conhecimento da sua palavra. Então todos estão convidados a isso, as várias salas de escola dominical que temos aqui. Nós também gostaríamos de saber se há entre nós alguém que está nos visitando, e se houver e pudesse colocar em pé por um instante só, gostaríamos de destacar a sua presença ali na galeria. Qual é o seu nome? Guilherme. Muito bem-vindo, viu, Guilherme? Por favor, os irmãos que estão perto do Guilherme queiram recebê-los. E aqui? Ah, o Rogério. Que bom, Rogério, bem-vindo. Vamos te rever entre nós, viu, Rogério? E você? Edmar? Bem-vindo, Edmar. Por favor, receba também os nossos cumprimentos. Ah, que bom rever o Senhor aqui conosco. Deus abençoe. Som. Pode desligar. Som pode desligar.